Flamengo 2-1 sobre o Vitória. Resultado positivo, vantagem garantida para o jogo de volta. Mas o número esconde um jogo muito mais complexo do que parece. O Flamengo criou 20 finalizações contra apenas 5 do adversário. O adversário, em 5, fez 1 gol. E em 20, o Flamengo fez 2. Essa estatística resume tudo o que aconteceu no Maracanã. Domínio amplo, eficiência baixa. E a sensação de que o placar poderia e deveria ter sido muito mais elástico. Hoje a gente vai abrir o jogo completamente. Primeiro tempo, segundo tempo, as substituições que mudaram tudo, os destaques individuais, a polêmica da arbitragem e o que esperar do jogo de volta em Salvador. Bora! Leonardo Jardim entrou em campo com um time claramente rodado. Começou com Arrascaeta no banco, viu seu meio-campo defasado e foi para o intervalo, com um empate por 1-1. A ausência de Arrascaeta no meio-campo foi sentida desde o início. O Flamengo teve dificuldade em construir pela zona central. O Vitória, bem postado no 4-4-2 compacto, fechou os espaços internos e apostou nas transições rápidas. Logo aos 9 minutos, Everton Araújo recebeu na intermediária e soltou uma bomba, encobrindo Lucas Arcanjo e abrindo o placar para o rubro-negro. O gol saiu de onde o espaço apareceu, de fora da área. Com o Vitória bloqueando as linhas de passe internas, o jeito foi arriscar de longe. E Everton Araújo acertou uma bomba no ângulo. 2 minutos depois, Eric aproveitou uma bola sobrando na entrada da área e finalizou de primeira, deixando tudo igual. A resposta do Vitória veio praticamente no lance seguinte. E esse gol sofrido mostrou o principal problema do primeiro tempo. O Vitória saía bem no contra-ataque, explorava o espaço nas costas da linha defensiva do Flamengo e chegava com perigo. Depois do empate, o Flamengo pressionou e criou chances. Léo Ortiz acertou a trave depois da bola resvalar no goleiro. Pedro teve o chute travado praticamente na pequena área. Nos acréscimos, em bela triangulação, Cebolinha parou em grande defesa com os pés de Lucas Arcanjo. 3 chances claras, trave, chute travado, grande defesa. O Flamengo chegou ao intervalo com sensação de que o placar poderia ser diferente. No intervalo, Leonardo Jardim tomou 2 decisões que transformaram o jogo. Saíram de La Cruz e Cebolinha. Entraram Saul e Arrascaeta. E Jardim foi muito claro ao explicar o raciocínio. As 2 substituições, mais do que técnicas, foram pelas dificuldades que o adversário estava colocando. Nós ganhamos só 10 duelos no primeiro tempo. Com a entrada do Saul no meio-campo, aumentamos a envergadura. Com o Bruno Henrique, na ponta tivemos mais capacidade nos duelos e aí conseguimos colocar a bola no chão contra equipes que abusam do jogo direto. Não podemos entrar no jogo delas. Essa é uma leitura tática sofisticada. O Vitória propunha jogo de duelos físicos, bolas longas e disputa aérea. O Flamengo com De La Cruz e Cebolinha não estava ganhando esses duelos. A solução foi mudar o perfil físico do meio-campo com Saul, ganhar a bola no chão com mais consistência e abrir Bruno Henrique para a ponta, criando superioridade nos duelos laterais. Aos 6 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique recebeu pela esquerda, arrancou e fez um cruzamento preciso para Pedro, que subiu bem e cabeceou no canto, recolocando o rubro-negro em vantagem. Exatamente o padrão que Jardim queria. Bruno Henrique ganhou o duelo na ponta. Cruzamento preciso. Pedro, referência na área, converteu. A substituição funcionou em menos de 6 minutos. Com 2-1 e o jogo mais aberto, o Flamengo passou a controlar, mas a ineficiência voltou a aparecer. Aos 19 minutos, Arrascaeta quase marcou um golaço, ao acertar o travessão em chute perigoso. Travessão mais uma vez. O Flamengo esbarrou na trave ou no goleiro Lucas Arcanjo, que fez uma partida
excepcional pelo Vitória. Aos 35 minutos, Arrascaeta ficou livre diante do goleiro Lucas Arcanjo, mas acabou finalizando por cima, desperdiçando a oportunidade de ampliar o placar. Saul roubou a bola, deixou Arrascaeta cara a cara. O camisa 10 do Flamengo finalizou por cima, uma das chances mais claras da partida e a mais frustrante de todas. Aos 32 minutos, em cobrança de falta levantada na área, Lucas Cândido surgiu livre e completou para o gol, mas a jogada foi anulada por impedimento. O gol anulado chegou a acordar o Flamengo nos minutos finais. Com o passar do tempo, o Flamengo foi afrouxando a marcação, deixando o confronto mais equilibrado. No fim, o 2-1 ficou. Everton Araújo foi o jogador que mais surpreendeu positivamente. Começou no 11, contribuiu no gol e foi eficiente no papel de volante que avança. O gol de fora da área, de primeira, foi um dos mais bonitos da partida. Saul entrou e transformou o jogo. Com a entrada do Saul no meio-campo, conseguimos aumentar a envergadura. O espanhol, que retornou de uma cirurgia no calcanhar, que o afastou por 4 meses, está em ascensão. Entrou no intervalo, ganhou duelos, roubou bola, assistiu a Arrascaeta na chance mais clara do jogo. Pode ser decisivo na reta final da temporada. Arrascaeta foi letal na criação, mas desperdiçou as chances de matar o jogo. Acertou o travessão, desperdiçou o cara a cara, mas sua presença mudou o padrão ofensivo do Flamengo completamente. De La Cruz fez um primeiro tempo razoável, com assistência para o gol de Everton Araújo, mas sem o brilho que vem mostrando nas últimas semanas. O meia chegou a 7 jogos consecutivos sendo utilizado, algo que não acontecia há cerca de um ano. Pedro foi eficiente. Não teve muita bola, mas quando teve, resolveu. O gol de cabeça no segundo tempo foi o de um centroavante de referência, posicionamento, antecipação e finalização precisa. O jogo teve polêmica na arbitragem. Vale analisar com calma. O cronômetro marcava 39 minutos do segundo tempo, quando Saul acertou o cotovelo no rosto de Kaique Gonçalves, que caiu imediatamente no chão. Em campo, o árbitro Anderson Daronco deu falta do jogador do Vitória. O analista de arbitragem do esporte, Pissi Oliveira, afirmou que o árbitro errou em não expulsar o jogador do Flamengo e que o VAR deveria ter chamado o juiz para rever o lance. Para o ex-árbitro, a jogada deveria ter sido cartão vermelho, pois houve impacto no rosto de Kaique Gonçalves. Agora, os outros 2 lances que o Vitória também reclamou em relação à entrada de Arrascaeta no tornozelo de Ramon, Pissi Oliveira afirmou que não é lance para cartão vermelho. Sobre o braço de Luiz Araújo no rosto de Ramon, ele também não vê como lance de expulsão. O resumo técnico é claro. 2 dos 3 lances reclamados pelo Vitória foram acertados pelo árbitro. No caso de Saul, houve erro. O cotovelo no rosto, com impacto claro, tem gatilho para vermelho. O VAR deveria ter sido chamado e não foi. O Flamengo se beneficiou dessa decisão. É importante reconhecer, na coletiva pós-jogo, Jardim adotou uma postura otimista em relação à ineficiência ofensiva. E o argumento tem coerência técnica. Minha experiência no futebol diz que quando criamos um número de situações, como foi o caso desses últimos 2 jogos, e não concretizamos tanto, o futuro será promissor, porque vai haver um momento que as coisas vão correr bem. Para uma equipe da dimensão do Flamengo, é importante criar um jogo ofensivo. E um jogo ofensivo é isso. Criamos 20 finalizações contra 5 do adversário. O aproveitamento ainda não é ideal,
mas a construção está no caminho certo. A lógica de Jardim é a seguinte: equipes que criam muitas chances tendem a converter mais à medida que o entrosamento melhora. A ineficiência hoje é consequência de um processo ainda em construção, mas há um contraponto real. Arrascaeta, Pedro e Samuel Lino desperdiçaram a chance de um terceiro gol e de um resultado mais tranquilo para a volta. O Flamengo vai a Salvador precisando de, no mínimo, um empate para avançar. O jogo de volta acontece em 14 de maio, às 21h30, no Barradão, em Salvador. A situação é clara. O Flamengo pode até perder por um gol de diferença que avança. Uma derrota por 2 gols leva para os pênaltis. Qualquer derrota por 3 ou mais gols elimina o Flamengo. O Vitória vai jogar com a torcida inteira a seu favor. O Barradão é um caldeirão. Para o Flamengo, o principal desafio é gerir o placar sem cair em contra-ataques. Se o Vitória precisar atacar no segundo jogo, o Flamengo vai ter muito mais espaço para contra-atacar. E com Pedro, Arrascaeta e Saúl disponíveis, o potencial ofensivo é grande. O Flamengo sai em vantagem, mas o jogo ainda não acabou. Resumindo, vitória merecida, domínio claro, ineficiência que preocupa. As substituições de Jardim foram o grande diferencial do jogo. Saúl e Arrascaeta mudaram completamente o padrão da equipe no segundo tempo. A polêmica do lance de Saúl com Kaique Gonçalves existe e é válida. O árbitro errou ao não expulsar. O VAR falhou ao não chamar. Agora é esperar o dia 14 de maio. Barradão, e o Flamengo precisa ser mais eficiente do que foi hoje para fechar a série sem sustos. Comenta aqui: o Flamengo avança na Copa do Brasil? E o que você achou da atuação de Saúl? Até a próxima análise.